Olá, queridas irmãs, olá, queridos irmãos que acompanham o nosso estudo do Evangelho através dos canais virtuais do Lar Espírita Casa do Samaritano. Que grande alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos para mais um momento de estudo e de reflexões do Evangelho. Uma atividade que o Lar Espírita Casa do Samaritano realiza com frequência, 3 vezes na semana. São 3 dias na semana de estudo do Evangelho através dos canais virtuais, YouTube, Instagram. E que grande alegria estar podendo contar com a sua presença, com a sua participação. Hoje nós estamos fazendo a transmissão num domingo, 9 de maio do ano de 2021, Dia das Mães. Um abraço especial para todas as mães que acompanham as nossas atividades, todas as mães que compõem o Lex, todas as mães que são voluntárias nesse trabalho do estudo do Evangelho, que acontece às quartas-feiras, aos sábados e aos domingos. Um abraço especial a todas que sejam envolvidas de muitas vibrações de amor, de muitas vibrações de luz, de muitas vibrações de paz. E que o Dia das Mães seja muito especial, com muito amor, com muito carinho, com o compartilhamento de momentos agradáveis com as pessoas que vocês amam. Bem, para aqueles que não estão assistindo na manhã de domingo do dia 9, bom dia, boa tarde e boa noite para você. Então, nós vamos fazer o estudo do Evangelho. Espero que você esteja bem. Estou aqui direto de Campo Maior, Piauí, Brasil, zona rural, para fazer essa nossa transmissão de hoje. Espero que a internet não nos atrapalhe, tudo possa transcorrer da melhor forma. Tamir está chegando, bom dia. Deixa eu ver mais. Grace Castro, bom dia. Vocês que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Bem, para a gente iniciar o nosso estudo do Evangelho, como é de praxe, é importante nós fazermos uma prece. É importante nós buscarmos essa conexão com as forças da criação, com a espiritualidade generosa, de modo que seja o máximo proveitoso possível a nossa reunião. Bem, vocês que estão entrando, vocês podiam me dar um feedback. Eu estou na zona rural, debaixo aqui dos cajueiros, e se tiver o som estiver indo bem, se não estiver travando, espero que não. Eu estou aqui no 4G, espero que dê tudo certo. Mas se tiver algum problema, a gente desliga e reinicia de novo para ver se dá certo. Bem, como ninguém disse nada, parece que está tudo indo tranquilamente. Ana, olá Ana, seja bem-vinda. Então vamos lá, fazer nossa oração, fazer nossa prece. Tá ótimo, a Ana está dizendo, obrigado. Então vamos fazer nossa oração. Senhor de bondade, te agradecemos por mais esse dia, pelas bênçãos do teu amor. Agradecemos as oportunidades de aprendizado, de crescimento que nos são ofertadas, rogando a tua bondade, que sempre nos inspire na trajetória evolutiva, no caminho do aperfeiçoamento, nos dando força para o estudo, nos dando força para que a gente possa buscar a melhoria individual, tomando todas as decisões na nossa vida baseados no amor, fundamentados na fé que nos anima. Que o Senhor nos envolva de paz e de harmonia, bem como a todos os nossos irmãos que estão acompanhando através dos canais virtuais, em suas casas, em suas famílias, que sejam todos envolvidos de muita luz, de muita paz, que assim seja. Bem, aos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sei que você está aí, talvez, quem está nos acompanhando ao vivo, talvez já tenha dado um beijinho na sua mãe. Se não pode dar beijinho porque ela não foi vacinada ainda, porque tem a questão do distanciamento social, talvez você já tenha feito uma ligação, talvez você já tenha colocado um textão no Instagram ou no Facebook,
O importante é a gente celebrar essas pessoas que nos possibilitam a vida, todas com as suas particularidades, né? Algumas mais carinhosas, outras mais duronas, algumas mais atenciosas, mais presentes, outras que são cheias de atividades, tem que se dividir em várias tarefas, mas sempre, sempre uma fonte de bênçãos para todos nós, que nos possibilita uma entrada na vida física. Então um abraço especial a todas as mães e que as mães e os pais também possamos cumprir o nosso papel de contribuir na educação dos filhos de maneira muito, muito sensata, colaborar de forma a permitir o desenvolvimento do ser integral que foi e que é colocado sob a nossa responsabilidade. Então é o que eu desejo, que nós sejamos capazes, não só as mães, mas os pais, que sejamos capazes de cumprir fielmente o nosso propósito de contribuir na educação daqueles que foram colocados na condição de filhos. E é claro, um abraço especial para as mães. Hoje, o tema do nosso estudo, ele está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. Então o título desse capítulo é um versículo do Sermão do Monte. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, é o que diz o versículo. E nós vamos estudar, nós já estamos estudando há um tempo, né? Às quartas, sábados e domingos são feitos os estudos do Evangelho aqui nos canais virtuais do Lex. E os voluntários estão realizando, os outros voluntários estão realizando o estudo. Já passamos por alguns tópicos. O tópico que vai ser estudado hoje será um tópico bem delicado, chamado o suicídio e a loucura. E aí começa dizendo assim: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então nós temos um problema social bastante grave, suicídio. Nós temos um problema de saúde bastante grave, que aqui Kardec genericamente colocou como loucura. Mas a gente pode chamar todos os nossos distúrbios, os nossos transtornos, as nossas angústias, as nossas dolorosas inquietações. Não é colocada aqui nessa passagem de maneira pejorativa. A expressão loucura não é colocada de maneira pejorativa, de maneira a depreciar. É uma linguagem do século XIX. Ele quis se referir a todas as situações de desajustes, de inquietações, que hoje a psicologia, a psiquiatria usa termos técnicos, termos que são mais aceitos hoje em dia. Mas Kardec usou o termo loucura. Não é uma forma de depreciar a pessoa que está passando por problemas emocionais, problemas de ordem mental. Não. É uma forma genérica de tratar todas as nossas inquietações, angústias, aflições dolorosas que às vezes nós passamos. Ninguém nessa terra está imune de passar por situações muito difíceis. Aliás, o mundo que nós vivemos é um mundo de provas e de expiações. Então, passar por angústias, passar por situações dolorosas, por provas desafiadoras, faz parte da experiência humana. Nós podemos estar num domingo como hoje, tranquilamente, bem, calmo, debaixo de um pé de caju, mas algumas pessoas podem estar passando inquietações absurdamente dolorosas,
Quem sabe alguém perdeu a mãe recentemente. Quem sabe a mãe está numa UTI de um hospital. Quem sabe a mãe é que está com o filho internado. Bom dia, Lana, que está chegando agora. Seja bem-vinda. Então, todas essas situações, só de a gente imaginar, dá para a gente perceber que são imensamente desafiadoras. E essas situações imensamente desafiadoras, pelas quais nós podemos passar em algum ponto de nossa vida, elas são um teste à nossa sanidade. Eu costumo dizer que a nossa capa de sanidade, ela às vezes é bem frágil. Às vezes a gente está aqui trabalhando, a gente estuda, a gente tem uma rotina, a gente tem uma casa, a gente faz atividade física. Mas aí vamos imaginar uma situação que aconteça difícil, né? Nós estamos numa pandemia, né? Então uma pessoa que está com um parente há vários dias numa UTI, né? E que esse parente venha a desencarnar, é uma situação que pode se abalar seriamente a sanidade de algumas pessoas. Então a gente não condena isso, pelo contrário, é uma coisa realmente que pode acontecer. Agora, a gente pode voltar mais rapidamente para o equilíbrio, a gente pode retomar a serenidade mais rapidamente quando nós estamos fundamentados, quando a nossa vida, quando a nossa compreensão da vida, quando os nossos valores, quando a nossa fé está baseada em aspectos sólidos, em aspectos que contribuam para que a gente se estabilize logo. E que não seja apenas uma aparência de fé, que não seja apenas uma aparência de serenidade, mas que seja de fato uma compreensão clara dos valores da vida. Aí a gente percebe que consegue passar por essas situações de um modo menos dramático, menos doloroso. Não quer dizer que não seja dramático, não quer dizer que não seja doloroso, mas passa a ter um alívio. É como falou Jesus quando disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, o alívio não quer dizer tirar o problema. É uma forma de amenizar, é uma forma de fazer com que a situação fique menos complicada, menos desafiadora. Então eu costumo perceber isso. Eu, por exemplo, quando analiso, me comparo com algumas situações desafiadoras que algumas pessoas passam e vejo assim, meu Deus, como é que estaria minha cabeça nessa situação? Se fosse eu passando por isso, será que eu suportaria? Será que eu teria condições, na minha fragilidade, de enfrentar isso? Então, aí o que esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo diz? Então a gente tem que fundamentar o nosso sistema de crenças, fundamentar os nossos valores nesse aspecto que o Espiritismo nos proporciona. Calma e resignação na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro. E a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Como fala aqui a Lana, resiliência, passar pelo problema com mais resiliência e resignação. Duas palavras que são muito bonitas e são significativas. Resiliência é a nossa capacidade, é um conceito que foi tirado da física, né? Então, um corpo resiliente é aquele que sofre uma pressão, como uma esponja, por exemplo, e após passar por a pressão ele volta ao seu tamanho, ao seu formato normal, né? Então ele tem uma capacidade de se recuperar. Então a gente trouxe esse termo para psicologia, a gente trouxe esse termo para a nossa vida cotidiana, essa nossa capacidade de nos recuperar após sofrermos um grande abalo, após sofrermos uma grande pressão, que é muito relacionado com uma resignação. E o que é uma resignação? É uma aceitação da vida, dos assuntos da vida.
enfrentar as situações da vida sem revolta, sem que a gente fique desesperado. Aceitar situações que a gente não tem como mudar. É isso que é resignação. Então, passar pelos problemas com resignação e com resiliência, nos orienta aqui a Lana. Mas como alcançar isso? Eu fico sempre dizendo, onde é que está o botãozinho da resignação? Onde é que está o botãozinho da resiliência? Opa, eu estou passando por um problema aqui muito sério, está difícil, vou já ligar o modo resignação. Não é como se um celular não, que a gente liga assim, a gente está aqui no celular, de repente a gente pega nele e diz, vou botar aqui no modo noturno, ou vou ligar aqui no modo avião. Tem esse botãozinho aqui na gente para a gente ligar o modo resignação, para a gente ligar o modo resiliência? Não tem. O que acontece é que isso é uma construção. Isso a gente desenvolve com o tempo. O que a Grace está dizendo para a gente aqui? Estamos alinhados com a fé, com a certeza de recuperar da melhor forma o problema. Então é nesse sentido aqui que a Grace está colocando. Então estamos alinhados com uma fé. E a fé é algo que se constrói. A gente vai com o tempo desenvolvendo a fé e desenvolvendo os elementos que nos darão sustentação. O que a Michelle está dizendo? Deus não nos dará fardos mais pesados que a força dos nossos ombros. Quando penso nisso, passo pelos problemas com mais paciência e resignação. É uma forma da gente se programar. Isso que a Michelle está colocando. É uma forma da gente trabalhar o nosso individual, trabalhar o nosso interior. No sentido de que a gente, por exemplo, nesse sentido aí que a Michelle está dizendo, a gente tem que entender Deus como sendo sábio e bom. Então, se a gente tem essas premissas, entendendo a sabedoria e a bondade de Deus, como sábio, ele não vai dar a alguém um fardo maior do que a capacidade de suportar. Então, isso é um elemento de sabedoria. E um elemento de bondade também, ele não quer nos esmagar com o fardo. Ele não quer nos torturar. Ele permite que passemos por algumas situações como aprendizado, como lição para as nossas vidas. Ele permite que nós passemos por algumas situações, como todo pai, toda mãe, permite que um filho vá para um dentista, por exemplo, porque sabe que ele, passando por aquele dentista, que às vezes é desconfortável, desculpa os dentistas que estão assim, nos assistindo, que eu uso vocês para esse exemplo, mas vocês sabem que o pessoal tem medo, né? E aí chega lá na cadeira, às vezes a pessoa fica um pouco inquieta, com aquela brocazinha, mas o pai está lá do lado, a mãe está lá do lado, as mães que nós estamos comemorando hoje, né? E elas ficam do lado, como? Naquele sentido de dar o apoio, mas sabendo que é necessário passar por aquilo. A gente dá um castigo sabendo que é necessário disciplinar. Então, mas sempre no sentido de contribuir com o crescimento, com a evolução, com o amadurecimento. E é isso que Deus faz com a gente quando permite situações desafiadoras, comparando com o nosso processo educativo, fazendo aqui essa analogia. Então nós precisamos às vezes passar por alguns problemas. Então a gente tem essas premissas, né? Deus é bom, Deus é sábio. Então assim a gente consegue enfrentar as situações. Então essa foi a forma que a Michelle colocou aqui como uma maneira de construir esses elementos que dão para ela resignação, que dão para ela resiliência nos momentos de dificuldade, nos momentos desafiadores. Então, o que o Espiritismo faz com a gente é nos fornecer esses elementos. Porque, indubitavelmente, sem sombra de dúvida, nós passamos por problemas na vida. Jesus disse isso, no mundo tereis aflições. Então nós iremos passar por problemas relacionados ao nosso trabalho, nós iremos passar por problemas talvez de ordem de saúde, nós iremos ter problemas familiares, quem sabe até nos nossos relacionamentos. Isso é comum, faz parte da experiência humana. Agora, quando nós estamos com os nossos valores, com as nossas crenças, fundamentados em aspectos que são sólidos, aí a tendência
é que a gente passe por essas situações de maneira mais tranquila, retomando a serenidade, retomando o equilíbrio. Por isso que Kardec colocou que a forma como a gente vê a vida, da maneira como é apresentada pelo Espiritismo, a forma como o Espiritismo nos apresenta as situações da vida, nos ajuda a ter calma, nos ajuda a ter serenidade. Isso é um preventivo contra a loucura, contra todo tipo de situação que possa nos tirar do nosso eixo, que possa nos tirar de situações que possam nos tirar do equilíbrio. Então, isso é um preventivo contra a loucura, contra o desespero, a angústia, a aflição, que são inquietantes. E aí continua: com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura, mais uma vez aqui tratando a expressão loucura, de um termo assim genérico e não pejorativo, mas todos os tipos de situação que nos tira do eixo, a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não consegue suportar com coragem. Não é assim? Existem situações que a gente passa e a gente pensa que não vai aguentar, que não vai suportar, que não aguenta. Isso nos cria um desespero, isso nos cria uma inquietação. Aquilo que genericamente Kardec colocou como loucura. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Não existe algumas situações realmente que nos abalam, que nos deixam completamente desestruturados. Então, às vezes, acontece alguma coisa, estamos no Dia das Mães, fazendo essa transmissão no Dia das Mães. A mãe sabe muito bem o que acontece quando alguém mexe com o seu filho, né? Imagina se o seu filho sofre uma injustiça. Imagina se o seu filho sofre uma violência. Como é que você fica? Completamente transtornada. E isso é natural. Isso pode fazer com que você adote posturas iradas. Ou então faz com que você se caia num pranto terrível. É normal? Claro. Agora, da maneira como a gente encara a vida a partir dos conceitos espíritas, nós teremos elementos de tomar decisões e de termos reações que possivelmente não nos tirem do eixo, não nos tirem do equilíbrio, não nos façam desmoronar. Como naquela passagem que Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra, lá no Sermão da Montanha, em que Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e as coloca em prática, é como o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Porque virão as tempestades, virão os ventos, virão as chuvas e ela não desabará. Então é isso que o Espiritismo pode proporcionar para a gente, é isso que o Evangelho de Jesus proporciona para a gente. Elementos que nos dão condições de passar pelas tempestades, de passar pelas tribulações, pelo vento, pela chuva, sem que a nossa casa se desmorone. Ou seja, sem que a nossa mente, sem que a nossa personalidade fique completamente desestruturada, abalada, sem que a gente se sinta desmoronar. É isso que o Evangelho nos proporciona. É isso que o conteúdo intelecto, moral que a doutrina espírita nos proporciona faz com a gente. Dão essa sustentação, tanto para a gente enfrentar as situações da vida cotidiana, os problemas físicos, como as situações morais também. Então todo mundo está sujeito a isso. E o pior é que às vezes a gente não fica só abalado
emocionalmente, a gente não fica só com a nossa razão nublada, sem a capacidade de distinguir direito as coisas. Muitas vezes a gente se entrega a um tal desespero que pode ser que seja possível passar a ideia do suicídio na cabeça de alguém. Então, às vezes, a situação é tão dramática e tão dolorosa que a pessoa pode pensar que não adianta mais viver, que não vale a pena, que não adianta tudo isso que está passando, que não consegue suportar e que pode até pensar em tirar a própria vida. Isso acontece? Acontece. Mas os elementos que o Espiritismo nos dá ajudam que a gente evite essa situação. Olha o que nos diz aqui o tópico 16 do Evangelho, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A incredulidade, quer dizer, não acreditar em nada, não ter fé, a simples dúvida sobre o futuro, não saber, será que depois daqui tem alguma coisa? A simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Então, quando a gente constrói em nós, na nossa personalidade, na nossa mente, a ideia de que há sim uma continuidade, quando a gente desenvolve os elementos racionais, a compreensão de que isso é um fato, e aí isso passa a ser um elemento de força para a gente. É um fato. A vida não é só a vida física. A vida física gera consequências no futuro. O que eu faço aqui na vida material vai me dar situações de bônus ou de reprovação numa vida espiritual. Então tudo isso aí são construções de nossa identidade que a gente consegue através do Espiritismo. Esses elementos conceituais, essa compreensão da vida. É por isso que o Espírito da Verdade disse: Espíritas, amai-vos e instruí-vos, porque a instrução é elemento que contribui para a consolidação desses elementos de fé. A instrução é um mecanismo que contribui para o desenvolvimento da nossa compreensão da vida, dos nossos elementos que nos darão sustentação. Por isso que Jesus falou: busque a verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará inclusive das inquietações angustiantes e libertará inclusive das ideias de suicídio. Então, porque a gente vai buscar essa compreensão e tentar viver conforme essa compreensão. Então, se a gente sabe, por exemplo, que está aqui para aprender, para passar por momentos de aprendizado, então a gente se entrega ao aprendizado. O problema é que a gente se ilude pelas ideias materialistas de que aqui a gente só está para curtir, e aí a gente vê as pessoas curtindo nas redes sociais e não está curtindo também. A gente fica se comparando com os outros nesses elementos, e aí a gente se desmorona. O outro tem um carrão, o outro tem um saláriozão, aquela lá tem um corpão, aquela lá tem condição de botar um silicone, eu não tenho. E às vezes a gente fica se comparando com os outros, mas com elementos superficiais, com elementos puramente materiais. E a gente então passa a desenvolver uma ideia de felicidade ou de infelicidade a partir dessas comparações. E a gente deixa de olhar para o ponto fundamental na nossa vida, deixa de olhar para dentro. A gente passa a vida toda comparando, a gente passa a vida toda se preocupando com a opinião dos outros, com o que irão pensar, com a ideia de prosperidade, com a ideia de que a pessoa ela vai ser um sucesso ou ser um fracasso, sempre se comparando com os outros, sempre querendo obter um sucesso externo, e a gente deixa de olhar para o essencial, que é o elemento interno. A gente deixa de olhar para o ser divino que nós somos. Já diziam os Espíritos no Livro dos Espíritos: o meio para a gente se livrar do mal
é a reforma íntima, é o conhece-te a ti mesmo, é olhar para dentro. E Jesus, no seu evangelho, o tempo todo dizia para a gente desenvolver a nossa virtude, o nosso interno. Ele disse, o reino de Deus está dentro de vós. Então nós temos elementos muito fortes para desenvolver dentro da gente. Mas a gente passa a vida toda olhando para fora, para as expectativas que os outros nos colocam. A gente fica se comparando com os outros. A gente fica querendo se exibir para os demais. A gente fica o tempo todo buscando esses elementos externos de prosperidade material. E na verdade a gente passa a vida toda desperdiçando as oportunidades de desenvolver o essencial, que é o ser que nós somos. A gente deixa de olhar para dentro e assim a gente se desequilibra. Então vamos olhar para dentro, vamos olhar para as nossas capacidades, vamos olhar para a possibilidade de desenvolvermos valores, de desenvolvermos virtudes, de desenvolvermos conhecimento, de ampliarmos a nossa consciência, de fortalecermos a nossa fé. Olha aí, todos os elementos internos, todos os elementos que estão dentro de nós. E assim a gente pode alcançar maior equilíbrio, a gente pode alcançar maior serenidade, para quando chegarem os desafios, para quando chegarem as situações que são mais difíceis. Elas chegam para todo mundo. A gente tem que buscar se qualificar, desenvolver os elementos que nos darão força para passar por as situações com mais serenidade. Então, para a gente encerrar, eu convido a todos para uma oração. Eita, que onde tem menino fazendo zoada, né? É assim mesmo. Então vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de bondade, mais uma vez te damos graças, Senhor, pelas oportunidades da vida, pelo aprendizado, pelo crescimento que o Senhor nos proporciona a cada dia. Obrigado, Senhor, por nos envolver de vibrações de muita luz, pelo Evangelho que nos mostra o caminho do aperfeiçoamento. Obrigado pelas lições que a doutrina espírita nos proporciona. Dá-nos força para colocarmos em prática as belas lições que o Evangelho nos traz. Que a luz divina sempre possa guiar os nossos passos e envolver de muita paz e de muitas vibrações de harmonia e amor os nossos lares, as nossas famílias, a nossa saúde, e que nos dê força para passarmos pelas situações de dificuldade com mais serenidade. Pedimos especialmente por todas as mães, que elas recebam vibrações de amor, que elas sejam fortalecidas pelo carinho dos filhos e pelo desejo de contribuir para o seu desenvolvimento. Pedimos ainda por todos os nossos irmãos que sofrem com essa pandemia, doentes, os profissionais da saúde, as famílias preocupadas, e ainda pelos nossos irmãos que desencarnaram, que sejam envolvidos de muita luz. Todos nós, que toda a humanidade, possamos todos os dias sentir a bênção do Teu amor a nos iluminar e a nos proteger. Que assim seja. Obrigado a todos, obrigado a quem contribuiu com as suas observações, com a sua participação. Obrigado pela presença, que Jesus nos ampare sempre. Tchau, tchau.